Olha, separamos alguns lancezinhos do jogo entre Corinthians e Criciúma e estou falando lancezinho, foi um joguinho. Então vamos ver o que a gente conseguiu mostrar aí. No Heriberto Rilse, Criciúma e Corinthians não saíram de um simples empate sem gols. Com o resultado, o Timão chega aos 33 pontos e fica a 10 do líder Cruzeiro. Tá bom demais, hein, Chico? Tá... Ok, isso aí foi já um relógio de momento. Não, isso é sacanagem. Não, isso é sacanagem, que não foi tão... Não foi assim. Eu vou explicar para você, Flávio. É o seguinte, o Corinthians, no primeiro tempo, teve uma postura ofensiva. O Mano Menezes, por incrível que pareça, volta, Carlito Tevez. Ele colocou para jogar na frente, né, o Romero e o garoto Malcom. E, por incrível que pareça, esses dois deram um trabalho para a defesa do Criciúma incrível, porque eles correm muito. Esse Romero, ele tromba, ele levanta, ele busca, ele luta. Mosca de boi. É, mosca de boi. Mas jogar futebol, nada. Não, ele conseguiu dar uma cabeçada boa, numa bola que foi cruzada. Depois, o Malcom perdeu o gol mais feito do jogo, quando o goleiro repôs a jogada e repôs no pé dele. Ele, por inexperiência, lógico, tem 17, 18 anos, foi lá e deu um chutão quando ele podia ter avançado mais um pouco, cavado um pênalti e tal. E aí, esse que foi o problema. E aí depois o Fábio Santos chegou, o Criciúma se intimidou com esses dois atacantes, dois garotinhos, e o Criciúma se apavorou com os dois. E o Corinthians foi para cima. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu que no segundo tempo, o seu Mano Menezes recuou. E o técnico, que é um ex-goleiro, colocou em campo o bendito do Paulo Baier. Aí o Paulo Baier falou assim, bola em mim. Põe em mim que eu resolvo. E quase resolveu. Que pior que quase resolveu. O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 105 gols de toda a história do Campeonato Brasileiro. É o tal do Paulo Baier. E ele não podia jogar o tempo inteiro, não aguenta, né? Ele não aguenta mais. Está com 40 anos, caindo aos pedaços, é o último ano. E nunca foi atacante. Nunca foi. Agora, pegou uma bola sozinho na frente do Cássio. E se não é o Cássio, que hoje, no meu modo de entender, é o melhor goleiro do Brasil, goleiro, assim quer dizer, na posição de goleiro. Eu concordo com o Rogério Ceni, que você falou do comecinho do programa. Mas o Cássio hoje é o melhor goleiro do Brasil debaixo de 3 paus. Ele quase não toma gol besta e quase não falha. E hoje, a hora que o Paulo Baier entrou na área, olhou no canto e bateu o Cássio, esperou ele chutar e foi para a bola. Fez uma defesa sensacional. E um lance antes, o Paulo Baier estava em impedimento e fez um gol, mas foi bem anulado pelo juiz. Eu acho que foi um jogo que o Corinthians, Flávio, estava sem o Gil, estava sem o Elias, estava sem o Guerreiro e sem o Lodeiro. Seleção. Estava sem o menino, o Romarinho, que foi embora. O Romarinho, que foi vendido de última hora. Eu acho que, tudo bem que foi uma boa oferta, mas é uma falta de planejamento incrível do futebol. Pô, vendeu, o time precisa de atacante e vende o atacante através do jogo. É um negócio impressionante. O cara jogar, pelo menos. Pô, aí depois milhões vende. Tem que vender e entregar com uma Ferrari. Com ele dentro da Ferrari, vai embora. 23 milhões de reais. 6 milhões de euros. Não, 23 milhões. 10 milhões, põe na Ferrari e dá. Nossa Senhora, meu Deus do céu. É um bom negócio. 10 milhões pelo Romarinho. E lembrando que o Corinthians contratou o Romarinho, se me fala a memória, por 250 mil reais. Junto ao Bragantino. Quer dizer que foi um negócio. Foi um negócio da China. Foi um negócio da China, mas eu acho que o cara tinha que jogar antes. Mas vai que machuca. Bom, tá louco, não pode. Aquele Maverick que eu tinha, um dia eu encontrei um cara. Falei pro cara, você quer Maverick comprar? É brincadeira. O cara falou, quero. Eu nem falei quanto era. Falou, depois você dá o que você quiser. Aí o cara falou, então me traz o carro. Não, vem você pegar. Porque eu não queria correr risco. Entendeu? É o seguinte, o Corinthians... Agora você deve estar arrependido, né? Mas olha, quanto vale o Maverick agora? Há um exemplo disso envolvendo o próprio Corinthians. Luizão estava vendido em Marcaria no dia seguinte. Meus amigos, eu só quero falar uma coisinha para você, que eu quero ser justo com o jogador, viu? Alberto Helena, Godoy, Vanderlei e Flávio e Mi. Eu quero ser justo com o Felipe. O Felipe, nesses 2 jogos que ele entrou, substituindo o Gil,
que havia uma certa insegurança, no Campeonato Paulista foi colocado... Você falou que também. Sentiu falta do Gil, eu não quis falar nada. Porque você falar sentindo falta do Kleber, o Kleber não fez falta nem na Ponte Preta. Eu quero ser justo com esse menino, que jogou direitinho, jogou certinho. Hoje ele foi o melhor jogador em campo do Corinthians, sem dúvida. Se puder aproveitar e vender o Gil também, não perdeu uma bola de cabeça. Era bom. Há muito tempo eu não vi a zaga do Corinthians não tomar um gol de cabeça. Aproveita que foi convocado e vende, tira com a foto da camisa da seleção e vende pela melhor oferta. Parabéns pro Felipe. Gente, até cartão amarelo. Semana passada nós tivemos uma entrevista aqui com o Mário Gobi e ela repercutiu muito em todos os sentidos. E nós fomos atrás de uma, entre aspas, resposta sobre tudo que foi dito por aqui. Não houve, pelo menos, concordância daquilo que disse o Mário Gobi. Vamos ouvir Antônio Roque Cittadini. Dá uma olhadinha. No último Mesa Redonda, o presidente do Corinthians, em entrevista exclusiva aos jornalistas Chico Lang e Flávio Prado, revelou um clube com graves problemas financeiros. Quem vê a receita do Corinthians em jogos, se esse dinheiro entrasse no Corinthians, nós estaríamos muito bem. Só que toda a renda que sai daqui vai para o fundo, para pagar o estádio. Tem uma planilha de previsão de pagamentos. Então, 1.700.000 por jogo. Sim, mas não vai para o Corinthians. E eu estou sem dinheiro e preocupado porque preciso pagar a folha de pagamento dos próximos meses. Quanto é a folha do Corinthians hoje? A folha do Corinthians hoje, com os impostos e tal, mais ou menos assim, bate na casa dos 10. Bom, e daí você vai recorrer aos seus parceiros. TV, cota de televisão, cota de federação, cota de CBF, patrocinador, você tem que ir atrás. E lá na frente, mas isso veio uma bola já faz muito tempo. Entendeu? Eu só entrei nela e continuei pedalando. Todas essas revelações no último Mesa Redonda Futebol Debate fizeram crescer o clima de ebulição dentro do Parque São Jorge. Ao meu lado, Roque Cittadini, figura influente no clube. É isso aí, né, Roque? Essas revelações do presidente Mário Gobi surpreenderam você? Olha, eu acho que a entrevista é uma entrevista histórica. Eu digo que o Chico Lang e o Flávio Prado fizeram uma entrevista que é um marco. Porque trouxeram revelações e que mudam bastante a forma de ver os problemas do clube. O Corinthians tem problemas financeiros difíceis, que, aliás, diga-se de passagem, todo mundo já sabia um pouco disso. Mas como nos últimos anos se distribuiu a ideia, relatórios, por aí, de tal forma que estava tudo bem, havia equilíbrio orçamentário, estava maravilhoso, na verdade não estava. O que estava é o seguinte, o clube, uma verdade é clara, o clube passou a ter mais receita. O Corinthians e os outros clubes passaram a ter mais receitas. Só que no caso do Corinthians e de alguns clubes, passou-se a gastar mais do que o aumento da receita. O único reparo que eu faço à entrevista dele é que ele deu uma entrevista como um analista, quando ele é parte integrante desse problema. Ele foi diretor de futebol 2 anos e pouco e é presidente agora. A dívida fiscal com a União. O clube parou de pagar imposto, recolher imposto, agora fez um carnê até 2026 para pagar. Maior do que ir para a loja de televisão. Fez um carnê e vai pagar durante todos esses tempos esses valores corrigidos, com juro, com multas, etc. Tal. Então, não significa que o clube fique inviabilizado. Eu não acho que o Corinthians seja um clube quebrado, inviabilizado, como eles falavam antes, como o seu Mário Gobi falava antes. Não era verdade antes e também não é verdade agora. Mas a verdade agora é que se escondeu do Corinthians, escondeu do torcedor, que nós estávamos vivendo uma grave crise fiscal. E que o Corinthians estava sem recolher impostos, o Corinthians estava com uma folha de pagamento alta e que o Corinthians precisaria entrar nesse programa do governo de auxílio aí. Os salários do elenco e da comissão técnica.
O problema do clube é o problema da gestão que o futebol teve nos últimos anos. Pagamos muito para técnico, para jogador, genericamente, eu não quero ficar acusando ninguém, claro. Viu? Jogador, pagamos muita comissão de compra, de venda, de renovação de contrato, tudo isso daí acabou onerando o Corinthians de uma tal maneira que ficou deficitário. Nós vamos ter que reduzir a folha de pagamento. Folha de pagamento de 10 milhões não dá. Não dá para você ter uma folha de pagamento que você não tem receita para cobrir. O clube como vitrine de jogadores. O próprio Gobi coloca muito claramente que o Corinthians precisa mudar. Esse negócio de contratar um jogador junto com um empresário, já se viu que quem leva na cabeça é o Corinthians. Na verdade, o Corinthians acaba perdendo. Porque... eu sei, o clube quando contratou não tinha dinheiro para contratar, mas a verdade é que o clube vira uma barriga de aluguel. A antecipação de receitas de transmissão da TV. O presidente Gobi também falou uma outra novidade nessa entrevista, que o clube adiantou parcelas da televisão, receitas de TV, né? Receita de TV, de campeonato, coisa que ele disse que entrou apenas no ritmo que se fazia anteriormente. É possível que se fizesse anteriormente, mas como a receita aumentou muito nos últimos anos, era possível você ter encontrado um equilíbrio. E você vai ter que encontrar. Então eu acho que nesse sentido a conclusão da entrevista do presidente Gobi é que precisa mudar tudo. E é quase uma confissão de erro, que ele não diz isso. Eu errei, mas até poderia ter dito, mas se não quiser dizer, mas quem diz que tem que mudar tudo, admite que o que está errado. A dívida do estádio. Vamos esclarecer o seguinte, algumas pessoas estão dizendo, o Corinthians agora está com dificuldade por causa do estádio. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O estádio é um negócio... Está lá o estádio, um belíssimo estádio, o Corinthians tem muito orgulho do estádio, o estádio abriu a Copa do Mundo, é um belo estádio, é um estádio que está produzindo jogos bonitos, grandes públicos, e tem lá um sistema de pagamento que nós vamos pagar nos próximos 10, 20 anos, quando precisar. O preço dos ingressos. O Corinthians tem que chamar a torcida a responsabilidade de ajudar a pagar o estádio. Então, aqueles que podem mais, têm que pagar mais. E eu acho que tem que se fazer uma maneira de não afastar as classes populares que sempre foram a base do Corinthians, tendo ingresso barato. Pode ter ingresso barato, mas tem que ter ingresso caro. Eu acho que pode ser até mais caro do que é. A solução para estancar os gastos. O clube precisa gastar menos, ponto. Ele precisa gastar o que ele recolhe, o que ele arrecada, ponto. Se nós quisermos continuar como estamos agora, gastando mais do que nós temos, nós teremos dificuldade. Eu sei, as pessoas dizem assim, não, mas aí você precisa ter um time competitivo, tal. Eu acho que é possível você ter um time competitivo e gastar menos. O exemplo aqui, que ninguém está citando no futebol brasileiro, é o São Lourenço, que ganhou a Libertadores da América. Ele tem uma folha de pagamento de 3 milhões. Quer dizer, é 30% do Corinthians. Então, é possível você ter um time competitivo, mas gastando menos. Bom, essa análise, no meu conceito, vale para todos os times. E foi em cima disso que o Gobi falou. O futebol brasileiro está num custo muito elevado e tem que baixar a bola.